última aula, nós criamos o banco de dados TS Senhas, a tabela Login e inserimos o usuário admin. Agora nós vamos para o Visual Studio e vamos criar a interface que vai fazer o login com o sistema. Então nós temos aqui a nossa tela inicial do Visual Studio, nós vamos clicar em Novo Projeto. Aqui em Novo Projeto nós vamos selecionar a opção Windows Desktop, aplicativo do Windows Form. Nós vamos dar um nome para a aplicação, no caso eu vou chamar de TS Senhas. Ao invés de um tracinho, eu vou colocar esse outro. Aqui embaixo nós podemos escolher a versão do Entity Framework. Se você quer que seja compatível com o Windows 7, você pega da versão 4 para cima, com Windows 7, 8 ou 10. Se for para ser compatível com o XP, você pode pegar do 2 ao 3. No caso, vamos deixar o 4.6.1 mesmo, que é o mais atual por enquanto. Vamos clicar em OK. A primeira vez quando a gente cria um projeto é um pouquinho demorado mesmo, porque ele tem que coletar todas as bibliotecas, referência, montar a interface. Mas pronto, já terminou. Essa daqui é a janela na qual nós iremos desenhar a nossa aplicação. Embora não seja exatamente nessa. A primeira coisa que nós vamos fazer, pode ver que o nome dela aqui está Form 1. Então, ó, nós vamos vir aqui do lado onde nós temos o gerenciador de solução. Aqui você irá conseguir navegar por todos os arquivos que fazem parte do seu projeto. Então, o que nós vamos fazer? Está vendo o Form 1 aqui? Nós vamos clicar com o botão direito e excluir. Isso mesmo, nós vamos excluir do nosso projeto. Vamos confirmar? OK. Agora aqui no TS Senhas, nós vamos clicar com o botão direito, adicionar nova pasta. Nós vamos adicionar uma pasta chamada de Visão. Nós vamos adicionar mais duas pastas. Adicionar nova pasta Modelo. E vamos adicionar mais uma pasta chamada Controle. Adicionar nova pasta Controle. O que isso quer dizer? Nós vamos seguir uma metodologia de desenvolvimento chamado MVC, que é Modelo, Visão e Controle. Essa metodologia serve para você não desperdiçar o código da sua aplicação. O que significa que se você fizer uma aplicação desktop e você quiser transformar essa aplicação em, por exemplo, um site ou uma aplicação Android, iOS, você não vai precisar desenvolver todos os arquivos que você desenvolveu para controle e modelo. A única coisa que você vai ter que fazer à parte é a visão. Então isso é muito útil para economizar tempo. Você consegue economizar até 80% do tempo de desenvolvimento de um projeto completo, visto que você só vai ter que desenvolver a interface da aplicação. Aqui na pasta Visão, nós vamos dar um botão direito, adicionar Windows Form. Vamos checar se ele selecionou o Windows Form mesmo e nós vamos dar um nome para esse Windows Form. No caso, vamos chamar de Login. E vamos clicar em Adicionar. Ok? Vocês podem ver que ele adicionou um arquivo dentro da pasta Visão, que no caso é essa janela aqui. Embaixo aqui do gerenciador de solução, nós temos as propriedades. Aqui nós conseguimos alterar tudo. Nós vamos controlar todo o projeto aqui na propriedade. Vocês vão acompanhar mais para frente. Só que é o seguinte, lembram aquele primeiro formulário que a gente apagou que chamava-se Form 1? Então, se nós executar a nossa aplicação agora, ela vai dar um erro.
ela vai dar um erro porque ela vai tentar abrir aquele formulário. Só que como nós apagamos, significa que ele não existe mais. Tá vendo? Como que a gente resolve isso? Tá vendo esse arquivo chamado program.cs? Você vai abrir ele e você vai pegar a última linha, application.room. Você vai ver que tem um new form 1 e form 1 está sublinhado de vermelho. Por quê? Porque ele não existe. Então, nós vamos apagar o form 1. Apaga, apaga, apaga. Beleza. O nosso novo formulário chama-se login. Só que o que acontece é o seguinte. Veja que programas não está dentro de login. Ou seja, a gente não vai conseguir chamar o formulário de login diretamente. Então, nós vamos ter que chamar primeiro a pasta visão e depois nós vamos chamar o formulário de login. Tá, mas como é que eu faço isso? Coisa mais simples do mundo não tem. É mais simples do que tirar doce de bebê. Você vai escrever visão, que é o nome da pasta, vai colocar um ponto e o nome do formulário. Pronto, resolvido. Se você der um iniciar, ele vai compilar o projeto e vai exibir para você, que está aqui. Ok, mas ainda não tem nada. Então, o que nós vamos fazer? Aqui nas propriedades, você vai ver que tem uma opção chamada Start Position. Esse Start Position ele serve para você dizer em que posição da tela você quer que exiba a janela. Por exemplo, se eu executar agora, você vai ver que ele está exibindo no canto superior do lado esquerdo. Eu vou colocar Center Screen na posição. Center Screen ele deve exibir no meio da tela. Estão vendo? Ok. Estão vendo que tem um campo chamado Text? Isso daqui é o texto que ele vai exibir como título da janela. Tá vendo que está login aqui? Eu vou pegar e vou alterar e vou colocar antes TS senhas. Aí, ó. TS senhas login. Se eu der um enter, reparem que ele mudou aqui para TS senhas login. Vamos ver. Se você não quiser deixar o botão de minimizar ou maximizar na sua aplicação, você pode colocar aqui, ó, minimize box false. Vocês vão reparar que agora eu não tenho a opção de minimizar. Eu só posso maximizar ou fechar. Minimizar está desabilitado. Se você quiser cancelar a opção de maximizar, é só você colocar false também. Repara o seguinte, que quando o minimizar e o maximizar está false, ele retira os dois botões. No entanto, se um deles estiver como verdadeiro, true, ele vai exibir um e só vai desativar o outro. No caso, por ser uma interface de login essa, geralmente eu deixo os dois como false. Um outro campo muito útil para nós vai ser o ícone. Reparem bem no ícone que está na nossa aplicação. Quando nós executar ela, na barra de tarefas vai ser esse ícone com os quadradinhos, que é o padrão de desenvolvimento do C#. Então, o que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui. No caso, ele já abriu numa pasta minha que tem os ícones. E eu vou escolher um dos ícones aqui para a aplicação. Por ser uma senha, eu vou pegar esse do cadeadinho aqui. Então, ó, se eu executar agora, repare que na barra de tarefas apareceu o ícone que eu escolhi, inclusive aqui no nome da aplicação. Tá, mas agora nós vamos mexer num campo no estilo de borda do formulário. Repare que ele está pegando esse sizable, ou sei lá a pronúncia.
O que significa que o usuário consegue fazer isso daqui, ó. Estão vendo? Vamos mudar o campo. Vamos pegar, por exemplo, o Fixed String. Se nós iniciar a aplicação, veja, ele não dá o recurso do usuário arrastar pelas bordas. E como nós desativamos o maximizar, também não é possível maximizar a janela. Se você não quiser que a sua aplicação tenha a borda, você pode colocar como none. Só que daí, repare que não vai ter o botão de fechar, não vai ter o botão de minimizar, maximizar. Esse recurso você vai ter que adicionar a parte daí. No caso, eu vou pegar o Fixed Single mesmo. O Visual Studio, por padrão, ele vem configurado para trabalhar com um tamanho de fonte que não é muito legal para as novas resoluções Full HD de monitor. Tamanho 8 de fonte já é um tamanho que, quando você pega um monitor Full HD ou maior, fica muito pequeno a letra. E a fonte do tipo Microsoft Sans também não é muito do meu agrado. Eu prefiro usar a fonte Segoe com tamanho de 11 pt. Repare que sempre que eu aumento o tamanho, que eu mudo a fonte, o formulário também muda de tamanho. Você pode controlar o tamanho do formulário em dois locais. No campo Size, você pode digitar o valor que você quer nele. Nossa, exagerei agora. Ou você pode arrastar pelas bordas. O importante é você ficar atento que, dependendo do tamanho do formulário, pode ser que ele não caiba no monitor que vai abrir a aplicação, dependendo da resolução. Por exemplo, se você fizer um formulário com uma resolução de 1920 por 1080 pixels, que é o Full HD, e o usuário utilizar um monitor HD de 1366 pixels por 728, não vai aparecer toda a aplicação para ele. Vai estar cortando partes da aplicação. Então, vamos pegar um tamanhozinho legal aí. Vou pegar aqui, ó, 800 pixels por 600. Tá legal, um quadradinho aí. Inclusive, é bem útil para os monitores quadrados. Repare que aqui na esquerda, nós temos uma opção chamada caixa de ferramentas. Se você clicar nela, vai abrir essa lista. Clique nesse botãozinho aqui, ó, que ele vai fixar a caixa de ferramentas no Visual Studio. Com isso, ela não vai se esconder mais. E aqui você tem as opções de controles que você pode utilizar para desenvolver a sua interface. No caso, nós vamos utilizar aqui os controles comuns, que geralmente é o que a gente mais utiliza. Nós vamos pegar um label, vamos adicionar aqui. E no campo text, a gente vai colocar qual que é o texto que deve aparecer nesse label. No caso, eu vou colocar usuário. Repare que ele mudou o tamanho. Mudou o tamanho e a palavra conforme o que eu escrevi. Agora eu vou pegar um campo textbox. E eu clico no campo e clico no formulário, mais ou menos aonde eu quero que ele vá. Então eu arrasto o campo e altero o tamanho dele para ficar do meu agrado. Feito isso, eu vou selecionar os dois e vou fazer uma cópia. Então eu arrasto para baixo. Adivinhem o que vai ser esse campo? Adivinha? E acertou quem disse que vai ser a senha. Eu faço a senha e vou arrastar para deixar os dois mais alinhadinhos. Ok? Vamos testar? Então, ó, eu tenho os dois campos aqui, usuário e senha. Mas, como vocês devem perceber, a senha ele está exibindo. Então, o que eu faço? Simples. Embaixo do campo text, vai ter isso daqui, perguntando se você quer utilizar caracteres de senha. Repare que ele está falso. Vamos colocar true, verdadeiro. E o que aconteceu agora? O usuário
Beleza. E a senha? Para deixar mais bonito ainda, vamos colocar o alinhamento do texto no centro. Então, selecione o campo usuário, Text Align, Center. A mesma coisa com a senha. Vamos testar? Repare. Perfeito, não? Ok. Agora nós vamos colocar 2 botões. Um botão é o suficiente, mas vamos de 2. É melhor 2 do que 1. Vamos copiar e colar aqui do lado. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho. Agora no campo text, nós vamos colocar entrar. E no campo text do outro, nós vamos colocar sair. Ok? Eu vou trazer um pouquinho mais para cima. Aqui eu acho que é uma posição legal. O próximo passo que nós vamos fazer é mudar o nome dos campos, porque no código da aplicação nós vamos ter que chamar os campos e vamos ter que dizer o que nós queremos deles. Então, para ficar mais fácil para nós, você vai selecionar um campo e vai subir lá para cima, até achar a propriedade name. Repare que está textbox 1. A gente vai colocar txt usuário. TXT, como você deve imaginar, é a abreviação para texto. Você pode colocar outras coisas também se quiser, mas por padrão, geralmente a gente utiliza TXT. TXT, senha. Outra coisa que por padrão, todo nome de campo, a primeira letra a gente sempre coloca minúscula. Não significa que você é obrigado a fazer isso, mas por padrão, no desenvolvimento de qualquer aplicação, a gente coloca por minúsculo. O botão entrar, nós vamos abreviar botão para BTN. E vamos colocar o que ele faz, que no caso, esse é o botão entrar. A mesma coisa a gente faz com o botão sair. Vamos colocar BTN, sair. Ok. O que nós vamos fazer agora é dar 2 cliques em cima do botão sair. Isso mesmo, 2 cliques. Ele vai para você no código fonte. Repare que ele criou isso daqui, ó, private void btn sair, esse underline click. O que significa isso? Significa que quando você clicar no botão sair, ele vai executar o código que tiver aqui dentro. E o código que nós vamos colocar é this.close. O que significa? Para ele fechar a aplicação. Vamos executar? Iniciar. Então, ó, tá aqui. O botão entrar, como nós não configuramos nada, ele não faz nada. Então, vamos clicar no botão sair. E pronto, a aplicação fechou. Moleza, não? Caso você, sem querer querendo, tenha clicado em algum outro campo, tipo botão entrar, ou no formulário dos labels ele gerou o código aqui, se você quiser apagar esse código, é só você ir na interface, seleciona o componente do qual ele criou, repara aqui que ele criou do btn entrar. Então, vou selecionar aqui. E na janela propriedades, você vai clicar no raiozinho. Você vai achar o evento click, vai apagar e vai clicar no enter uma vez. Se você fortar o código da aplicação aqui em cima, você vai ver que ele sumiu. Se você clicar no btn sair, você vai ver que o evento click está aqui, ó. Se você der 2 cliques aqui dentro, ele vai trazer você para cá. Útil não? Ok. Qual que é o nosso próximo passo? Nós vamos agora fazer o modelo ado.net, que é o que a gente vai utilizar para conectar o banco de dados, realizar as consultas, inserts, deletes e updates. Para a gente não ter que ficar fazendo classe, fazer construtores,
e todas aquelas outras coisas que a gente vai ver numas aulas um pouco mais avançadas, a gente vai criar um modelo ado.net. Então você vem aqui na pasta modelo, botão direito, adicionar novo item. Aqui do lado esquerdo você vai clicar em dados. Clicando em dados, você vai escolher a opção ado.net Entity Data Model. Você vai dar um nome, no caso vamos chamar aqui de banco de dados. Banco de dados. Pode ser qualquer nome. Você vai clicar em adicionar. Ele está perguntando o que você quer fazer. Se você quer criar o modelo com base num banco de dados já feito, se você quer criar um modelo vazio. No caso, vamos criar com base no banco de dados, que é a primeira opção, então avançar. Agora ele está pedindo para você escolher qual conexão que você vai usar no banco de dados. Como nós nunca conectamos nenhuma vez o Visual Studio num banco de dados, ele não possui nenhuma conexão salva. Então nós vamos clicar no botão New Connection e vamos escolher a opção Microsoft SQL Server. Vamos colocar um Continue. E aqui é a parte melhor. Se a gente der só a setinha aqui, ele já vai pesquisar quais servidores de banco de dados está instalado na nossa máquina. Geralmente ele demora um pouquinho mesmo. Repare que ele já pegou. Ele trouxe o nome do nosso computador, que é o localhost, e o nome do banco de dados, da conexão no caso, que é o SQL Express. Opa, pronto. Ó. Agora repare que ele habilitou na autenticação, como quando nós instalamos o banco de dados, nós configuramos para usar o usuário do Windows, a autenticação também será através do Windows. Repare que depois que nós selecionamos aqui o servidor, ele habilitou o campo para a gente escolher o banco de dados. No caso, nós vamos escolher o banco de dados que nós criamos, TS Senhas. Vamos dar um OK. Beleza. Então, ó, repare que ele já apareceu tudo aqui. E isso daqui ó, que é muito importante. Isso daqui é algo que vocês vão utilizar muito. Então, vocês têm que lembrar desse nome aqui. Para ficar mais fácil, geralmente eu coloco em português, entidades. Eu sei que é o nome o nome do meu banco de dados, seguido da palavra entidades. Você vai clicar em avançar. Ele está pedindo para você escolher qual a versão do Entity Framework. Tanto faz se for a 5 ou a 6. Como nós não estamos fazendo um curso de nível avançado, para nós qualquer uma das duas versões será o suficiente. No caso, eu vou pegar a 6 aqui. Agora ele está perguntando quais modelos que ele vai montar. No caso, eu quero o modelo da tabela login. Como nós não criamos nenhuma view ou procedure, nem precisamos marcar esses campos. Aqui embaixo você não precisa alterar o nome, só dá um concluir. Com isso ele vai montar o modelo da nossa base de dados. Geralmente demora um pouquinho. Essas mensagens é normal aparecer, você pode clicar aqui em não mostrar novamente. Ok, ele criou aqui a tabela do nosso banco de dados. Como nós só criamos uma tabela, ele só criou uma também. Podemos fechar. Ok, repare que ele adicionou um monte de referência aqui.
justamente por causa do ado.net. Você pode minimizar isso daqui, fechar a árvore aqui. O modelo você também pode fechar. Nós não vamos precisar mais mexer nessa pasta por enquanto. O que nós vamos fazer? Tá vendo a pasta controle aqui? Nós vamos dar um botão direito, adicionar classe. Nós vamos adicionar uma classe chamada usuário. Nas classes, quando a gente adiciona, geralmente é comum utilizar a primeira letra maiúscula. Isso para a gente não misturar o nome de classe com o nome de variável. Porque o nome de variável sempre a primeira letra é minúscula. Então, adicionar. Beleza, repare que ele adicionou a classe usuário aqui dentro da pasta controle. O que nós vamos fazer na classe aqui é fazer o método que vai validar se o usuário e a senha está correta. Então nós vamos colocar public bol e vamos dar um nome, validar login. Vamos colocar um string usuário, vírgula, string. Para não confundir vocês, eu vou chamar de password. Vocês já vão descobrir por quê. Vamos abrir e fechar conchetes. Agora eu não me lembro se o nome disso aqui é conchete. Deve ser. Ok, o que nós estamos dizendo aqui? Public significa que qualquer arquivo pode acessar o código, pode chamar essa função aqui. Bol é para ele retornar 0 ou 1, ou seja, verdadeiro ou falso. Se o usuário e senha estiver correto, ele retorna 1, que equivale a verdadeiro. Se o usuário ou senha estiver errado, ele retorna 0, que equivale a falso. E agora vem o nosso segredo. Nós vamos usar um try. Para não confundir vocês, aqui embaixo vocês já colocam um cat e um exception. Vocês vão abrir outra vez essas chaves e vão colocar um return false. Ok, o que o try e o cat exception faz? Isso daqui você usa para gerar as exceções. Ou seja, se o código que ele executou dentro do try aqui der algum erro, ele vai executar o código que tiver dentro do cat exception aqui, que é a exceção. No caso, o que nós vamos dizer é o seguinte: verifique se o usuário com a senha tal existe. Se ele encontrar, beleza. Se ele não encontrar, ele vai considerar que é um erro. Com isso, ele vai retornar falso para a nossa interface de login. Então, ó, nós vamos colocar dentro do try o signe. Nós vamos colocar um var db de database igual a new. E aqui que está a nossa sacada. Lembra desse modelo que nós fizemos do banco de dados, usando o ado.net? Então, é agora que a gente vai chamar ele. Só que veja bem, a nossa classe usuário está dentro da pasta controle. E o modelo que nós importamos está dentro da pasta modelo. Então, para nós conseguir chamar, nós vamos ter que dizer em qual pasta que ele está, que é na pasta modelo, e o que nós queremos, que no caso é o TS senhas entidades. Abre e fecha parêntese. E esses conchetes. Eu acho que é conchete o nome. Não estou lembrando mesmo. Ok, se você escolher o login, não vai dar certo, tá? Por isso que eu disse que você ia usar muito aquele nome com entidades. Ok, agora nós vamos colocar mais um var. O var, ele vem de variável. Nós vamos dar um nome para essa variável, por exemplo, sqr. Vamos colocar um igual. Aqui nós vamos colocar um parêntese. Vocês já vão descobrir por quê. Nós vamos colocar um from.
linha in db ponto, e agora que nós vamos dizer em qual tabela, login. Ou seja, o from ele equivale ao select. O linha basicamente é o nome que nós estamos atribuindo para a base de dados. O db.login é em qual tabela, e agora nós vamos colocar um where. Por quê? Porque nós queremos em que a linha ponto ID usuário seja igual ao usuário. Esse usuário aqui, no caso, é aqui em cima. Nós também vamos colocar os dois E comercial, porque a linha ponto senha tem que ser igual a senha. Opa, esqueci que não é senha, é password. Por isso que eu disse que eu ia colocar password, porque senão vocês iam pensar que eu estava me referindo a essa senha aqui, e não é. Então, ó, ele está referenciando isso daqui. Só que eu tenho que selecionar alguma coisa, né? Então, select, se você quiser selecionar que ele puxe todos os dados, você pode colocar um select linha, que equivale a um asterístico aqui. Ok? O linha equivale ao asterístico, select, asterístico, from, alguma coisa. Se você quiser pegar um campo específico, você vai colocar linha ponto, por exemplo, eu quero que ele me traga o nome do usuário. Ok. Agora, por que nós colocamos entre parênteses? Para o sistema não ficar consultando todo o nosso banco de dados, imagine que você tem, por exemplo, você cria o Facebook 2.0. Tem mais de 1 milhão de usuários. Já pensou se o primeiro usuário... Não o primeiro, mas vamos dizer, se o 10º usuário é o qual está fazendo o login, só que o sistema verifica todos os 1 milhão de usuários, para daí liberar, para daí dar o retorno se achou ou não. Então, para nós fazer a nossa aplicação consultar os usuários só até ele encontrar, nós vamos colocar um ponto first, ou seja, primeiro. Então isso está dizendo, o ponto first está dizendo que é para ele procurar um usuário em que o ID seja igual ao usuário e senha igual ao usuário, e é para ele retornar o primeiro resultado que encontrar. Como o ID nosso é uma chave primária, não tem perigo de a gente ter dois usuários com o mesmo ID usuário, não tem como ter duas pessoas com o mesmo usuário. Por isso que nós estamos retornando o primeiro que ele encontrar. Então, se nós tiver 1000 usuários na nossa base de dados e o segundo usuário já for quem está logando, a partir do momento que ele achou o segundo, ele já vai retornar para a nossa aplicação. Ele não vai verificar os 1000 usuários. No entanto, nós precisamos retornar se ele encontrou ou não. Se deu tudo certo aqui, ele vai executar o próximo código, que será o return true. Ok? Se ele não conseguiu encontrar um usuário com ID e senha iguais, os mencionados aqui, ele vai considerar que tem algo errado. Então, ele vai executar a exceção aqui, que no caso é o return false. Vamos salvar aqui. Agora, ó, nós vamos vir na interface e no botão entrar, vamos dar 2 cliques nele. Dado 2 cliques, agora nós vamos ter que chamar a nossa classe usuário. Só que para nós conseguir chamar essa função chamada validar login, nós não podemos apenas colocar o nome da pasta e o nome da classe que nós queremos. É um pouco diferente, veja bem. Nós vamos colocar o nome da pasta, ponto a classe, controle, ponto usuário. Nós vamos dar um apelido para isso, um nome qualquer, no caso vou chamar de US, igual a new. Repete o nome da pasta
e o nome da classe. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Ok? E agora aí que vem o segredo. Nós vamos colocar um if. Nós vamos chamar o apelido que nós demos. E vamos colocar um ponto. E vamos chamar aquela função que nós criamos, validar login. Tá vendo? Bem aqui, validar login. Vamos abrir parêntese. E veja bem, quando a gente abre parêntese, ele já está informando que a gente tem que passar para ele qual que é o valor do usuário e qual que é o valor da senha. E esses campos, eles são do tipo string, ou seja, varchar. No caso, então, o nosso campo de usuário é esse daqui e a senha é esse daqui. Vocês lembram os nomes que nós colocamos lá no name? Então, agora que a gente vai utilizar os nomes que foi colocado no name. Então, ó, o primeiro campo, que é o usuário, é o txt usuário. E nós vamos colocar um ponto text no final, porque é texto. Agora nós colocamos vírgula e o segundo campo, a senha. Onde a gente vai pegar o txt senha, ponto text. Ok? Agora aqui, ó, depois dos dois parênteses, a gente vai colocar esse sinalzinho. E a gente vai colocar o que ele deve fazer se conseguir logar com sucesso. No caso, nós vamos colocar aqui messagebox.show logado com sucesso. Vamos colocar um ponto e vírgula. E vamos colocar um else. Caso não tenha dado certo, nós vamos colocar um messagebox.show, na verdade, usuário ou senha errado. Vamos ser direto, curto e grosso, errado. Pronto. Para ter um pouquinho mais de segurança, vamos nós mesmos limpar o campo senha. txt senha.clear. Isso daqui, se tiver errado, ele já limpa o campo da senha. Vamos testar? Vocês lembram aqui qual que é o usuário que nós cadastramos? Admin senha 1015. Então vamos lá. Eu vou experimentar colocar admin e na senha eu vou colocar 123. E vou clicar em entrar. Ele fez a validação, usuário ou senha errado. Vamos tentar colocar 123 aqui. Deixar o campo senha em branco. Não deu. 123 na senha. Não deu. Ok, agora eu vou fazer correto. Usuário admin, senha 1015. Entrar, logado com sucesso. Ok? Nós fizemos agora a nossa interface de login. Na próxima aula eu vou mostrar como fazer um menu e deixar um pouco mais bonito a nossa janela de login. Então, até a próxima.